Olha, o que eu vou contar para vocês hoje, talvez seja um dos episódios mais macabros que já passaram por esse canal. É coisa de arrepiar, de deixar qualquer um de queixo caído. Imagina a cena, uma pessoa desce as águas do batismo num domingo, diante de toda a igreja, vestido de branco, fazendo aquela linda confissão de fé. E no dia seguinte, tira a vida da própria mãe. É isso mesmo que você ouviu. Esse caso horrendo aconteceu no interior do Pará e abalou não só a comunidade evangélica local, mas o Brasil inteiro. E eu vou te dizer sem rodeio, foi o filho do diabo que se batizou ali. Um verdadeiro servo do capeta encarnado em carne e osso. O assunto é sério, tá? Não é sensacionalismo, é um alerta urgente para a igreja que ainda está dormindo, achando que todo mundo que anda com a Bíblia debaixo do braço é servo de Deus. Os filhos do diabo estão infiltrados nas igrejas, sendo batizados, participando da Santa Ceia, ocupando os púlpitos, pregando nos altares, fingindo santidade enquanto carregam Satanás dentro do coração. Eu vou te mostrar isso com provas. A história aqui é revoltante, é triste, é assustadora, mas fica comigo até o final porque esse assunto precisa ser falado, tá? Eu volto logo após a vinheta. Meus queridos irmãos e irmãs, antes da gente entrar nesse assunto trágico e revoltante, chocante, que você viu aí no título do vídeo, eu quero pedir com carinho, mas também com urgência, tá? Continue apoiando esse canal com o teu like, é simples, é de graça e faz toda a diferença. Através do like, o YouTube entende que o meu conteúdo é importante, é sério e relevante, e passa a recomendar os meus vídeos para mais pessoas. Então, deixe o seu like e se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os vídeos que eu posto aqui no canal quase todos os dias. E aproveitando esse momento, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em trabalhar na tua casa de forma 100% honesta, usando somente um celular como esse aqui? Pois é, olha aí na tela. Essas foram as minhas comissões e os meus ganhos dessa semana, mais de R$ 3.500 trabalhando com o mercado digital. Isso mesmo, trabalhando de casa com foco e um celular na mão. Provando para vocês que o que eu anuncio aqui não é mágica, é resultado. E se você quiser saber e descobrir como milhares de cristãos estão virando a chave financeira sem sair de casa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho. Meus amados irmãos e irmãs, preparem o coração porque o que nós vamos mostrar agora é algo que parece ser tirado de um pesadelo, mas é uma realidade. Esse jovem que aparece aí na sua tela tem apenas 19 anos, sim, 19 anos. E mesmo tão novo, com a vida toda pela frente, ele fez algo que ultrapassa qualquer limite da razão e da moral. Ele foi batizado nas águas e no dia seguinte tirou a vida da própria mãe. Eu sei que é difícil até de repetir. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é do dia do batismo dele, que foi gravado justamente um dia antes dele cometer o crime. Depois de descer as águas, ele afirma com frieza que fez isso com a sua mãe por ordem de Deus. Meus irmãos e irmãs, que espírito é esse que manda alguém tirar a vida da mãe? Que evangelho é esse que esse rapaz estava pregando? Sim, porque além de tudo, ele era pregador. Ele estava nos púlpitos com a Bíblia na mão, com aparência de santidade, mas com o coração tomado pelas trevas. Isso aqui é um alerta, tá? Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Nem todo pregador é um servo de Deus. Tem muito lobo vestido de cordeiro no meio do rebanho. Como já dizia o ditado, quem vê cara não vê coração. Agora eu vou colocar aqui para vocês o vídeo onde ele aparece se declarando para a mãe no dia anterior ao assassinato. Acompanhe essa cena absurda e eu volto já. É um amigo que nem minha mãe conhece. Mãe, fica de pé aí pro povo lhe ver. Eita, mulher bonita. Eu te amo, mãe. Te amo. Eu falar isso tá parecendo fácil. Mas, cara, nunca falei um te amo pra minha mãe. Minha mãe, a mulher que me criou. Era a maior luta eu falar te amo, mãe. Te amo. E, mãe, eu te amo! E eu, Igor de Souza Mendes, filho de Deus, meu pai, que sempre esteve comigo,
eu te convido a ir para... Meus irmãos e irmãs, a verdade é dura, mas precisa ser dita com todas as letras. Tem gente que tá com a Bíblia na mão, com o microfone na boca, com o paletó alinhado, falando bonito, falando língua estranha, mas é servo do diabo. E você pode até se chocar com isso, mas não sou eu quem está dizendo, é a própria Bíblia. Tem muito pregador, tem muito missionário, muito pastor, chamados de homens de Deus, que na verdade são filhos do diabo. E se você acha que eu estou exagerando, vai lá em João 8,44, onde o próprio Jesus olha na cara dos religiosos e diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Isso mesmo. Tem gente que nasceu para obedecer ao diabo. São homicidas, não tem a verdade, não tem a luz e não tem arrependimento. Aí sempre aparece um mais ingênuo dizendo: ah, mas ele tinha problemas mentais, ele não sabia o que ele estava fazendo. Não dá para fazer conta do que um louco pratica. Louco nada, meus irmãos. Ele matou a mãe com a consciência intacta, ele fez isso para satisfazer o desejo do pai dele, que é o diabo. A palavra é clara, os filhos do diabo querem satisfazer os desejos do seu pai. Eles servem ao maligno com consciência, com vontade, com entrega. E é por isso que nós vemos cada vez mais aberrações dentro da igreja. Porque o diabo não entra com chifre e tridente. O diabo entra com terno, gravata e uma falsa unção na voz, orando e pregando com a voz grossa. E quando esses filhos do capiroto sobem no púlpito, o que sai dali não é evangelho, é veneno, é mentira. E o povo, se não tiver vigilante, aplaude. Então tá na hora de parar com esse romantismo frouxo e encarar a realidade espiritual com seriedade. Porque onde o diabo planta um filho, ele planta com propósito: roubar, matar e destruir e semear contenda. Olha o peso que está escrito em 1 João 3, versículo 8. E não tem como dar volta nisso. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. É isso que está escrito na Bíblia. Não é exagero, não é julgamento injusto, é a verdade nua e crua das Escrituras. Quem vive no pecado, quem faz do erro um estilo de vida, está servindo diretamente ao diabo. Se tornou propriedade do diabo, virou filho dele. E é por isso que essa cena que está aqui na tela é tão revoltante e tão macabra e tão triste. Você vê o rapaz sendo batizado e a mãe dele do lado com o rosto cheio de orgulho e emoção, como qualquer mãe que acredita que o filho está se entregando a Jesus Cristo. Aquela água que simboliza o novo nascimento, que representa o arrependimento e obediência em uma vida transformada, naquele caso virou o palco de um teatro diabólico. Porque logo depois, esse mesmo rapaz, o mesmo que pregava, que se dizia servo de Deus, que se declarou para a mãe, falou que amava a mãe na noite anterior, cometeu uma barbaridade que deixou o Brasil inteiro em choque. Isso aqui é um alerta. Tem gente se batizando só de corpo, mas a alma continua acorrentada nas trevas. Não se iluda, meu irmão e minha irmã. Nem todo que desce as águas é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Tem gente que sai do batismo e fica mais endemoniado ainda do que era, porque nunca teve arrependimento. Só encenação. E quando a Bíblia diz que quem vive no pecado é do diabo, é para abrir os nossos olhos para isso aí que você está vendo agora. Quando alguém se arrepende de verdade e decide abandonar o pecado, uma das primeiras atitudes que brotam no coração é o desejo de se batizar. O batismo nas águas é mais do que um ritual bonito da igreja. É uma declaração de guerra contra o pecado. É o sepultamento do velho homem. É o símbolo de que aquela pessoa morreu para a velha vida e foi sepultada ali, naquelas águas. E está surgindo dali uma nova criatura para viver exclusivamente para Deus. É como se a pessoa gritasse para o mundo inteiro sem abrir a boca: eu nasci de novo. Mas no caso desse cara aqui, tudo não passou de um teatro. O batismo dele foi só um banho. Mergulhou nas águas, mas saiu com o mesmo espírito de trevas, ainda pior do que ele entrou. A água só molhou o corpo porque o coração continuou duro, frio e maligno, entregue ao mal. Meus irmãos, é inacreditável. Ele estava lá ao lado da mãe, que com certeza se encheu de alegria ao vê-lo se batizar, achando que o filho finalmente estava nos caminhos do Senhor, e no dia seguinte ele tira a vida dela, com frieza, com malignidade, com sangue nos olhos, e ainda diz que foi Deus quem mandou. Que tipo de espírito é esse? A Bíblia não tem pena de gente assim. E o apóstolo Paulo também não teve. Em Atos 13, versículo 10, ele olhou nos olhos de um enganador chamado Bar Jesus e mandou, sem papas na língua, o filho do diabo.
Tu é cheio de todo engano, de toda maldade. Tu é o inimigo de tudo aquilo que é justo. Até quando tu vai continuar pervertendo os caminhos retos do Senhor? Ou seja, tem gente que não é só desviado, não. É instrumento direto do diabo. E usa a aparência da fé para confundir, para enganar e para destruir. Esse caso é exatamente isso. E agora eu quero comentar na íntegra os detalhes dessa ocorrência absurda. Presta bem atenção, porque o que você vai ouvir é muito forte. O nome desse rapaz aqui é Igor Mendes. Ele tem só 19 anos e simplesmente ele tirou a vida da própria mãe, Marília de Souza Mendes, com cerca de 8 golpes de faca. Isso em Itaiutaba, no sudoeste do Pará. A equipe do socorro foi chamada, atendeu ela ali, levou ele, que estava meio desorientado, levou ele direto para o hospital regional do Tapajós, e a mãe foi para o necrotério, e ele falou para o socorrista, sabe o quê? Que fez isso porque Deus mandou. E ainda teve a coragem de dizer que não se arrependia do que tinha feito. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa dessas vai dizer que foi Deus que mandou? Só se for o Deus que ele serve, que é o diabo. Porque o Deus da Bíblia não manda ninguém matar mãe. E por que que ele diz que não se arrepende? É simples, irmãos. Como eu já falei aqui. Quem pratica o pecado é do diabo. Está escrito em 1 João 3,8 e João 8,44. Jesus deixou claro, vós sois do diabo, que é o vosso pai. A verdade é essa, por mais dura que pareça. Depois do crime rodou aí um vídeo dele que parecia que ele estava num surto. Mas o que está por trás disso não é só problema psicológico não, viu? Isso aí é espiritual, isso aí é demônio, é reflexo de um coração já tomado pelo diabo e pelo engano. É triste demais. E o mais doido é que ele tinha acabado de se batizar. Ele tinha acabado de descer as águas do batismo e no outro dia cometeu essa barbaridade. Como a gente sempre fala aqui no canal, né? Não é porque a pessoa fala de Deus, fala em língua, que ela é de Deus. Tem muita gente por aí, inclusive em púlpitos, que é só disfarce. Esse caso aí é um retrato fiel disso. E obviamente vai aparecer, né, defensores dos direitos desumanos e dizer que o cara estava em surto psicótico. Ah, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele estava em transe, perdeu o controle. Conversa fiada. Vamos falar aqui como gente grande. Se ele não tivesse consciência do que ele estava fazendo, ele não viria dizer com todas as letras que não se arrependeu e que foi Deus que mandou ele fazer isso com a mãe. Surto onde? O sujeito sabia. Ele sabia o que estava fazendo, ele viu tudo, ele sentiu tudo e depois ainda tentou espiritualizar o crime, jogando a culpa em Deus. Isso não é loucura, isso é perversidade. E para você entender o tamanho da tragédia, o Igor e a mãe moravam juntos no bairro Bela Vista, nos fundos do ginásio poliesportivo, e um dia antes do crime, ele foi batizado numa programação da igreja que ele frequentava. Isso mesmo, ele se batizou de manhã e no outro dia matou a própria mãe. Olha o nível do engano espiritual. E segundo quem convivia com ele, ele era um rapaz calmo, vivia dizendo que amava a mãe, sempre tranquilo, e aí de repente do nada vem essa monstruosidade. Mas não é do nada não, viu? Quando o diabo encontra a brecha, quando ele entra na mente de alguém, essa pessoa vira um fantoche do cão, tá? E é por isso que a Bíblia avisa que quem entrega a vida ao pecado se torna escravo dele. A partir daí a consciência já não é guiada por Deus, é guiada pelas trevas. E uma vez que o maligno assume o volante da vida da pessoa, essa pessoa é capaz de absolutamente tudo, até de cometer uma barbaridade como essas, e ainda culpar a Deus. Casos como esse rapaz aí, meus irmãos, são como um tapa na cara da realidade, porque mostram até onde um ser humano pode afundar quando ele resolve abrir a porta da alma para o diabo entrar. E vamos ser diretos, o diabo usa sim, mas só usa quem dá lugar. O diabo não força ninguém. Ele só entra quando tem brecha, quando a pessoa dá legalidade e entrega a chave da vida para ele. Mesmo sendo usado pelo maligno, o indivíduo continua sendo responsável pelos seus atos. Não tem essa de empurrar a culpa para o inferno ou para Deus. Ele escolheu o mal, ele vai colher as consequências. E a verdade é uma só. Nós estamos no fim dos tempos. Não é exagero, não é drama. É constatação de que o mundo perdeu o senso e até dentro das igrejas o mal está se infiltrando descaradamente. Por isso, mais do que nunca, é hora da gente tirar os olhos das pessoas, dos líderes, dos pastores, dos cantores, dos pregadores e fixar os olhos em Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador, o nosso modelo santo e perfeito. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos limpa, é Ele que nos guarda. Porque se depender dos homens, até o altar vai virar palco para o diabo desfilar
de terno e gravata. Deixe o seu comentário aqui abaixo, porque a sua interação, o seu comentário para esse canal é muito importante, tá? E eu quero saber o que você acha, o que você achou dessa história, desse rapaz se batizar num dia e tirar a vida da mãe no outro. Comente aqui abaixo, compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, nos seus grupos de celular e também nas suas redes sociais, tá? Deixe o seu like, é muito importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar um recado que pode mudar a tua vida, assim como mudou a minha vida também. Presta atenção, dá para trabalhar pela internet dentro da sua casa usando somente um celular igualzinho a esse aqui e esse que está aí na sua mão, e ainda fazer renda todo santo dia. Eu sei que tem gente que vai pensar, ah, Carlos Reinar, isso aí deve ser enrolação, é conversa fiada. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou pregador do evangelho, o meu compromisso é com a verdade. Se eu estou falando aqui no canal é porque funciona. Eu não estou te oferecendo uma promessa mentirosa, não. Se você fizer tudo o que a minha equipe te ensinar, você vai ter resultados. Olha aqui na tela, mais de R$ 3.500 em apenas 7 dias. Se eu estou te mostrando é porque funciona, é real, é o que eu vivo. Mas claro, não adianta só ouvir e ver, mas tem que aplicar, tem que se comprometer. Se você quiser aprender a como fazer esses resultados, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo, chamar a nossa equipe do WhatsApp, que a gente vai te explicar tudo passo a passo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os seus planos e até um próximo vídeo, e que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinar indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.